senhores, temos agora o privilégio de ouvir o ministro Carlos Mário Veloso, que falará sobre a hermenêutica no direito constitucional. O ministro Carlos Mário, juiz federal de carreira, nomeado em 1967, exerceu exatamente todos os cargos da alta magistratura federal e nacional, a partir do momento em que também integrou o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Juiz federal, na seção judiciária de Minas Gerais, lá foi professor e diretor da Pontifícia Universidade Católica, que é uma das mais conceituadas faculdades de direito daquele estado e do país. Uma de suas mais brilhantes alunas é a ministra Carmen Lúcia, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral e integra o Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência fez parte também do Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Aos 37 anos foi promovido, por merecimento, ao Tribunal Federal de Recursos. Não sei de juiz federal que tenha sido promovido tão jovem àquela corte. E que relevante serviço prestou até que ela foi transformada no Superior Tribunal de Justiça. Essa transformação alcançou o ministro Carlos Veloso por breve período, quando o presidente Collor o nomeia ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá ele foi, antes disso também, foi professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, na área do direito constitucional, e no Supremo Tribunal Federal. Nessa condição foi vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vice-presidente e presidente do Supremo Tribunal Federal. Aposentado há alguns anos, continua como conferencista e parecerista dos mais acatados. É um dos grandes juristas do Brasil e, sem dúvida nenhuma, como disse o ministro Alckmin há pouco tempo, é um dos maiores ministros daquela corte. Com essas singelas considerações, ministro, o currículo dele é muito mais do que isso. Quem quiser, por exemplo, conhecer as sentenças do ministro Carlos Veloso contra o juiz federal, basta consultar os primeiros 15 volumes da antiga revista de Direito Público, publicada pela revista Tribunais. Terão várias sentenças ali primorosas. É autor de mais de uma centena de artigos e conferências publicadas. Com essas singelas considerações, eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência ter aceito o nosso convite e, desde já, passo a palavra a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Thompson Flores e eminente ministro Paulo Brossard, que eu encontrei hoje, para alegria minha aqui, meus caríssimos colegas, professor Juarez Freitas, senhores juízes, senhores advogados, enfim, senhoras e senhores que me concedem a honra de estarem aqui presentes, assistindo essa a conversa que vamos ter. É com renovada alegria, isso eu digo com muita sinceridade, que retorno ao Rio Grande do Sul. E com renovada alegria que falo aos gaúchos, aos homens, aos valentes homens desta terra, e agora eu me refiro a homens como ser humano, não precisa dizer homens e mulheres. Quero saudar o ministro Alckmin, cuja palestra assisti com muita atenção e muito aprendi. Mas dizia que é com alegria que retorna ao Rio Grande do Sul. E falar aqui é sempre com uma responsabilidade muito grande. Dizia então ao ministro Nery da Silveira, o gaúcho, o jurista gaúcho, o advogado gaúcho, ele realmente não se deixa enganar, ele quer uma conversa científica. De modo que eu quero agradecer ao eminente desembargador Thompson Flores a oportunidade que me dá de retornar à terra gaúcha. E devo falar-lhe sobre hermenêutica constitucional. Eu até acrescentaria a hermenêutica constitucional e o Supremo Tribunal Federal. Se tivermos tempo, vamos discutir algumas
algumas decisões do Supremo Tribunal Federal engajadas nessa nova hermenêutica constitucional, que chamaríamos hermenêutica constitucional contemporânea. Mas hermenêutica jurídica é um método de interpretação que tem por escopo determinar o sentido real da lei. A hermenêutica jurídica é sistema de regras para interpretação da lei. E é bom, então, que comecemos a nossa conversa com um passeio ainda que ligeiro, rápido, a voo de pássaro, sobre a hermenêutica jurídica de um modo geral. A Revolução Francesa, o ponto culminante da Revolução Francesa foi, na verdade, o Código de Napoleão. Excelentemente elaborado, cientificamente elaborado, o grande elaborador foi o Portalis. Esse Código de Napoleão, durante muito tempo, praticamente impedia que se fizesse alguma interpretação da lei, alguma interpretação desse código. Mas, e por quê? Porque, na verdade, se entendia que tudo que dissesse respeito à vida estaria ali literalmente posto no Código Civil. Conta-se até que quando Napoleão soube que alguns juristas comentavam o seu código, ele disse, começaram a atrapalhar, a bagunçar o meu código. Mas predominava o positivismo, e no positivismo o direito era puramente a lei. A lei, na concepção russoniana, era a vontade geral, e ela é que veio estabelecer a igualdade, de sorte que durante muito tempo se impedia a interpretação, avanços no trabalho hermenêutico. Mas os juristas não se conformam. E surge ainda já no século XIX a escola da exegese. Essa escola da exegese, segundo esta escola, a interpretação da lei passou a ser objeto de estudos sistemáticos. Ela lança, essa escola, as bases da jurisprudência conceitual, que ocorre na observância dos preceitos da lei sem interferência das estruturas sociais. A interpretação, então, é gramatical ou literal, lógica sistemática, exame, portanto, da lei no conjunto do sistema, com a prevalência da mens legislatoris, da vontade do legislador. E aí influi outro dado filosófico, Montesquieu, que preconiza, e é um dos arautos da Revolução, daqueles que fizeram a Revolução Francesa. Ele preconiza a separação dos poderes a todo modo, de modo que o legislador, somente ele poderia elaborar, inovar no mundo jurídico. Segue-se a escola histórica de Savigny, que vem em razão da Revolução Industrial, e vem ainda no século XIX. Esse tem, então, que as leis elaboradas com base em fatos vigentes quando de sua elaboração mostravam-se desajustadas para regular fatos novos. Savigny, então, proclama que a lei deve acompanhar as vicissitudes sociais. Tem-se, então, uma compreensão progressiva da lei. É desta época a escola dos pandectistas alemães. A influência dos pandectistas é intensa. Os pandectistas, com base
no Digesto, Pandecas, que é uma coleção de textos organizada pelo imperador Justiniano. O Windseed é o grande propugnador, o grande inspirador desta escola dos pandectistas. Ele sustentava que a intenção do legislador tinha de ser observada, mas na época em que é situado o juiz, o intérprete, pois o juiz e intérprete. Saleia, na França, é outro dos corifeus dessa escola, e essa escola histórica, Savigny, e os pandectistas, Windseed, Saleias não admitiu, entretanto, interpretação inovadora ou criadora, prevalecimento ainda da vontade do legislador. A Escola de Direito Livre de François Genis, na França, ainda no século XIX, o Libre Recherche, livre pesquisa do direito. O direito, ciência da vida, evolui. A necessidade de conciliar posições da escola da exegese com as necessidades contemporâneas proclama que não se deve perquirir apenas a intenção possível do legislador, mas conferir ao juiz e intérprete, autonomia em face do texto frio da lei, com base em dados demográficos, dados culturais, dados econômicos, dados históricos. O intérprete, então, estabeleceria nova regra jurídica adequada aos novos fatos sociais, além do Código Civil, mas através do Código Civil. Na Alemanha, Zitelmann se proclama aqui, ensina que as lacunas podem ocorrer na lei, mas o direito não admite lacunas. De modo que, mesmo existindo lacunas, o juiz tem que decidir. E, decidindo, poderia elaborar, inclusive, uma nova norma jurídica a ser aplicada. Poderia, portanto, agir fora da lei. Ehrlich traz a compreensão sociológica da lei. Vejam como a coisa vai evoluindo. Stammler fala no direito justo, e toda interpretação da lei somente seria legítima se levasse a esse direito justo. Interessante que, nos dias atuais, há quem sustente que se deve sempre realizar o direito justo, ou preter-legem, ou até contra-legem. Mas como ficaria com tal modo de interpretar e julgar a certeza, a segurança jurídica? Na verdade, ficar-se-ia ao sabor dos bons ou maus humores do juiz intérprete. De modo que o direito, na verdade, não pode prescindir de sua estrutura formal. A conduta humana há de estar qualificada previamente pela regra jurídica. Chegamos à hermenêutica contemporânea, em que a interpretação da lei se faz na compreensão de sua finalidade social, o fim da lei, valor que deve ser preservado e deve ser atualizado. E o que se consegue através de uma interpretação sistemática, lógico-formal, axiológica ou valorativa. Essa hermenêutica jurídica contemporânea é, sobretudo, criativa, preservado, entretanto, a certeza e a segurança jurídica. Nesse tipo de interpretação, tem-se o intérprete ter uma visão retrospectiva dos fatos
E, por outro lado, também uma visão prospectiva, tendo-se em consideração fatos e valores contemporâneos. Ocorrerá, então, em primeiro lugar, o exame da lei, a leitura da lei, aquilo que se chama interpretação gramatical ou literal, que não é uma interpretação, é uma simples leitura para a compreensão dos termos da lei. Seguir-se-á, então, o exame da lei no seu conjunto, no sistema, ocorrendo, então, a interpretação lógico-sistemática, com exame de fatos e valores ocorrentes ao tempo da elaboração da norma e exame dos fatos e valores supervenientes. Tudo em busca daquilo que chamamos, que deve ocorrer na hermenêutica, que é o encontro da finalidade social da lei. Todos esses critérios, esses métodos têm aplicação na hermenêutica constitucional. Só que a hermenêutica constitucional vai mais longe. Há outros temas. A interpretação constitucional dizia, não fica apenas nos métodos clássicos. O professor Luiz Roberto Barroso, um notável constitucionalista, que acaba de assumir uma das cátedras do Supremo Tribunal Federal, ensina que o fato é que as especificidades das normas constitucionais levaram a doutrina e a jurisprudência já de muitos anos a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de princípios aplicáveis à interpretação constitucional. Esses princípios, de natureza instrumental e não material, são pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais. São eles, na ordenação que se afigura mais adequada para as circunstâncias brasileiras, o da supremacia da Constituição, o da presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder público, o da interpretação conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e da efetividade. No que toca à interpretação conforme a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem dela feito uso. Esclarece o ministro Gilmar Mendes, ela está sujeita a limites. É admissível a interpretação conforme se não configurar violência contra a expressão literal do texto. E aqui há como que um retorno à escola da exegese. Na minha opinião, eu acho que este não é um limite que possa ser encarado de forma integral, ortodoxamente. Não. Outro, se não alterar o significado do texto normativo com mudança radical da própria concepção original do legislador. Aí sim. O ministro Gilmar Mendes, que tem contribuído enormemente para a germanização da jurisdição constitucional brasileira, o que é bom. Lembra que, além das conhecidas técnicas de interpretação conforme, de declaração de nulidade parcial sem redução de texto, ou de declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, de aferição da lei ainda constitucional, do apelo ao legislador, isto, claro, ocorre no Tribunal Constitucional Alemão, mas eu acho que aqui no Brasil seria até risível pensar nisto. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, declarou inconstitucional, julgando mandados de injunção. Felizmente, hoje, os mandados de injunção já têm uma outra compreensão no Supremo Tribunal Federal. Mas, julgando várias vezes os mandados de injunção, comunicava ao Congresso simplesmente, como ocorre com a ação de inconstitucionalidade por omissão,
de que deveria legislar. E nunca legislou. Por exemplo, a lei que regula a greve do servidor público. Nunca veio, e eu acho que dificilmente virá. Felizmente, o Supremo, conferindo galas de garantia constitucional ao mandado de junção, mandou aplicar, como pretendíamos, sempre sustentávamos lá atrás, o Supremo Tribunal Federal mandou aplicar a lei de greve das empresas privadas. O neoconstitucionalismo, que surge na Europa na segunda metade da década de 40, mais precisamente com a criação e instalação dos tribunais constitucionais europeus, contemporâneo do pós-positivismo, confere à jurisdição constitucional notável relevância e inaugura nova interpretação constitucional em que a principiologia assume posição central. Essa nova interpretação constitucional comete ao juiz papel relevante, papel de verdadeiro construtor do direito, porque lhe cabe, através da valoração do sentido das cláusulas abertas de conceito indeterminado, realizar escolhas entre soluções possíveis, mas sempre com vistas à certeza e à segurança jurídica. Cláusulas gerais, princípios, colisões de normas constitucionais, ponderação, argumentação, constituem instrumentos de trabalho do intérprete da Constituição. Nas cláusulas abertas, ocorrentes também nas normas de direito comum, deve o intérprete determinar-lhe o conceito de regra indeterminada. E há quem afirme, jurista de grande porte, que afirme que nisto, no determinar esse conceito, no determinar o conceito de uma cláusula aberta, está a grande missão do Poder Judiciário. No ponto, deve o intérprete buscar ajuda no método de interpretação tópico-problemático, criação de FIVEG, que se realiza a partir do exame do caso concreto ou das circunstâncias deste. Assim, por exemplo, quanto às expressões ordem pública, interesse social, boa-fé, direito à vida, dignidade da pessoa humana, igualdade, o seu alcance dependerá da valoração dos fatores objetivos e subjetivos existentes nos fatos subjacentes à norma constitucional. A principiologia, que assume relevância no novo constitucionalismo, e a que é conferida normatividade aos princípios, requer distinguir princípios de regras. Os princípios consagram valores, constituem as vigas mestras do sistema. As regras descrevem condutas específicas. Conceituar os conteúdos dos princípios não constitui tarefa fácil, pelo que importa conferir ao intérprete papel relevante, exigindo que o intérprete seja um jurista integral, um jurista realmente jurista. O professor Alisson Lucena menciona, invocando Norberto Bobbio, um direito principiológico abarcado por princípios constitucionais que servem como requisitos à positivação de valores variáveis encontrados na sociedade em determinado momento histórico. Acrescenta que, neste viés, Zalgabreski aduz que, devido ao conteúdo político da Constituição e à sua função,
O seu texto deve ser formado preponderantemente por princípios. Haja vista que, por terem uma estrutura semântica aberta, podem ser utilizados em uma maior diversidade de casos, tornando-se necessário, portanto, uma atuação mais precisa do intérprete, em adaptá-los em sua plenitude a determinado caso concreto. Ou seja, aqui a interpretação cumpre uma função que vai muito além da de mero pressuposto de aplicação de um texto jurídico. Vejam, senhores, para transformar-se elemento de constante renovação da ordem jurídica. E volto a alertar, a advertir, esse tipo de interpretação, a fixação do conteúdo de um princípio é tarefa árdua. É tarefa árdua e por isso que se exige daquele que vai fazer tal interpretação que seja realmente um jurista. Aliás, eu escrevi aqui, antes de prosseguir, uma advertência. Princípios não têm conteúdo fixo. A sua conceituação forte em valores e subjetivismo depende em grande parte dos preceitos axiológicos perseguidos pelo intérprete. Por isso, a interpretação pode servir muitas vezes a uma gama de interesses que não se sustentam em critérios axiológicos legítimos ou que não constituem padrão da sociedade. Já vi casos em que o princípio do respeito à dignidade da humana ser invocado por pessoas com interesses pessoais conflitantes. Aliás, isso ocorre também com aquilo que chamamos de direitos humanos, servindo muitas vezes a dois senhores. A existência de colisões de normas constitucionais, tanto as de princípios como as de direitos fundamentais, passou a ser percebida como um fenômeno natural, até porque inevitável, no constitucionalismo contemporâneo. A solução estaria, então, na ponderação de normas, bens ou valores, técnica a ser utilizada pelo intérprete por via da qual ele, primeiro, fará concessões recíprocas, procurando preservar o máximo possível de cada um dos interesses em disputa ou no limite. Segundo, procederá à escolha do direito que irá prevalecer em concreto, por realizar mais adequadamente a vontade constitucional. Conceito-chave na matéria é o princípio instrumental da razoabilidade. Nós falamos que isto é contemporâneo, mas não tem muito sabor de novidade. E eu me lembro, no antigo Tribunal Federal de Recurso, de uma feita, apareceu um recurso que tínhamos que decidir, e depois no Supremo Tribunal também, coisa similar. Mas eu vou mencionar o do antigo Tribunal Federal de Recursos, que foi relator, inclusive, teve a participação, inclusive, de um notável ministro oriundo deste Estado, o ministro Nery da Silveira. Um fazendeiro foi desapropriado, correu a ação. O juiz se esqueceu de condenar a fazenda em correção monetária e aquilo passou despercebido, os recursos ocorreram e quando chega na execução, o cálculo da indenização não dava para que o desapropriado comprasse um par de sapatos. De um lado, um preceito constitucional, preço justo. De outro, coisa julgada. Como resolver esta aparente colisão de princípios? Sustentamos, na época,
prevalecerá aquele que realiza mais imediatamente a tábua dos direitos e garantias. E no caso, qual realizaria mais diretamente a tábua dos direitos e garantias fundamentais? O preço justo. E assim se decidiu naquela oportunidade, ainda na primeira metade dos anos 80. Mas dizíamos, relevante registrar o método hermenêutico concretista de Peter Haberle no fazer valer a supremacia da Constituição em termos de concretização, tendo em vista o caso concreto. O método hermenêutico concretista de Haberle afasta-se do modelo interpretativo de uma sociedade fechada, em que a interpretação é de responsabilidade unicamente do Estado juiz. Haberle propõe, e penso que com a maior propriedade, que o processo de interpretação constitucional deve ser integrado pelos cidadãos e grupos, ou sociedades, sem que se estabeleça a relação em termos de números clausus dos intérpretes da Constituição. É dizer, a interpretação se faz pela sociedade aberta, com a participação do povo, criador e destinatário da norma constitucional interpretada. Nesse processo criativo de interpretação constitucional, avulta o valor da dignidade humana, do direito à igualdade, do direito à privacidade e do direito à liberdade. O método concretista de Haberle realiza sob a Constituição vigente através como realizar essa interpretação aberta. Ela realiza-se na Constituição brasileira e hoje na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, através da atuação dos amici curiae, criação genial, participação da sociedade, levando ao tribunal a sua colaboração, o seu modo de interpretar a Constituição, geralmente entidades representativas de classes, e das audiências públicas, conferindo à jurisdição constitucional caráter pluralista e aberto. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem sido exemplar no admitir os amici curiae, seja no convocar audiências públicas com a participação de extenso rol de especialistas em quase todos os ramos do conhecimento humano. A mutação constitucional, resultante da evolução da jurisprudência constitucional, fenômeno de mudança informal da Constituição pela via interpretativa, sem alteração formal do texto, é tema fascinante da justiça constitucional, que o ministro Gilmar Mendes, eu estou citando mais de uma vez o Gilmar Mendes, porque ele tem colaborado intensamente na germanização, no trazer para a jurisdição constitucional brasileira a experiência do Tribunal Constitucional alemão. Há pouco falava nessa interpretação aberta do Peter Haberle, a influência de Gilmar foi intensa no aceitar a jurisprudência do Supremo Tribunal, esse tipo de interpretação que se consegue através dos amici curiae, das audiências públicas, etc., é dos mais ricos da teoria do direito e da moderna teoria constitucional. Acrescentamos, casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na interpretação, permitido que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas. É que,
Segundo Peter Haberle, o direito constitucional vive prima facie uma problemática temporal. De um lado, a dificuldade de alteração e a consequente duração e continuidade, confiabilidade e segurança. De outro, o tempo envolve o agora mesmo, especialmente o direito constitucional. É que o processo de reforma constitucional deverá ser feito de forma flexível e a partir de uma interpretação constitucional aberta. Já falamos, a continuidade da Constituição somente será possível se passado e futuro estiverem nela associados. Certo é que, a lição agora é do professor Barroso, pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar a constitucionalidade de uma lei anteriormente válida, à vista de novos argumentos, de novos fatos, de mudanças formais ou informais no sentido da Constituição ou de transformações na realidade que modifiquem o impacto ou a percepção da lei. Por isso que, pela própria linguagem adotada em seu texto, a Constituição é um corpo de normas jurídicas que forma um sistema aberto, ou aquilo que Zweig chamou de sistema tópico, sujeito a uma constante reformulação, atualização e ampliação de seu conteúdo normativo, o que só pode acontecer no contato da norma com a realidade, no momento da solução de problemas jurídicos. O Supremo Tribunal tem realizado mutações constitucionais. A mutação constitucional, através da evolução na interpretação, não se descuidando, entretanto, de garantir situações consolidadas, mediante a modulação dos efeitos da decisão, tendo em consideração a segurança jurídica. Mas, até agora, estou fazendo uma crítica que contém elogios à jurisprudência do Supremo Tribunal. Vai agora uma crítica. Em artigo de doutrina, anotei que a alteração de entendimento jurisprudencial consolidado, principalmente nos campos financeiro e tributário, gera grande insegurança jurídica. A professora Isabel Derzi, das melhores tributaristas brasileiras, leciona com a costumeira precisão que toda decisão judicial, no momento em que se firma em uma das alternativas possíveis de sentido, a melhor, dos enunciados legislativos, inclusive da Constituição, configura encontro do direito. Depois, o Poder Judiciário altera o seu entendimento e muda a sua decisão, escolhendo uma outra solução antes possível, em razão do leque de significados da cadeia de signos, cria nova forma específica e determinada. Tal norma nova equivale a uma nova lei, pois a lei anterior, ainda vigente no sentido formal, tinha sido adotada de um só conteúdo, unívoco, pois sofrer o esvaziamento dos demais sentidos alternativos por decisão do próprio Poder Judiciário. O problema da retroação da sentença se apresenta, então, de forma aguda, nas hipóteses de reversão de jurisprudência, inclusive na hipótese, portanto, de mutação constitucional. Daí conclui a professora Isabel que, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da irretroatividade, da proteção da confiança e da boa-fé, a necessidade da Corte efetivar a modulação dos efeitos das modificações jurisprudenciais danosas ao contribuinte, é salutar, portanto, o proceder do Supremo Tribunal em conferir efeitos prospectivos a decisões alteradoras da jurisprudência dominante. Sim, é salutar esse modo de proceder. Convém anotar que não tem cientificidade para o fim de impedir o efeito prospectivo de que falamos, o argumento baseado na velha doutrina de Marshall, que o ato inconstitucional é um natimorto.
Nos Estados Unidos da América, pátria do efeito ex tunc da decisão de inconstitucionalidade, a Suprema Corte, no caso, por exemplo, Linklater versus Walker, de 1965, tratou a questão da retroatividade como sendo puramente matéria política, a ser decidida de uma forma ou de outra em cada caso. A questão, segundo a Corte, não decorre de princípio inscrito na Constituição, mas em virtude de questão política judicial, judicial policy, entendimento consolidado em 1967, no caso Stovall versus Delano, por critérios de prudência que levam em consideração o propósito de adotar novos padrões, a extensão da confiança das autoridades aplicadoras do direito dos velhos padrões e o efeito sobre a administração da justiça de uma aplicação retroativa dos novos padrões. O Supremo Tribunal Federal tem um rol de acordos em que realizou, mediante evolução de interpretação, mutações constitucionais. Mas esse tópico eu quero terminar dizendo o seguinte: os efeitos, as modulações se fizeram, todas elas, que se fizeram nessa matéria que vimos de expor, em favor da Fazenda Nacional. Quer dizer, é um viés que me parece não acertado com a devida vênia, sem perda da reverência à Corte. Por exemplo, no caso de guerra fiscal, famosa guerra fiscal, nós todos abominamos a guerra fiscal, e eu votei várias vezes sustentando que a guerra fiscal é inconstitucional, e é. Agora, ela serve a quê? Aos estados de economia poderosa, serve ao meu estado, serve a São Paulo, serve ao Rio Grande do Sul, de certa forma, mas presta péssimo serviço, por exemplo, aos estados do Nordeste, aos estados pobres. Porque guerra fiscal não é ruim, é disputa. Estado mais eficiente, estado que gasta menos, pode conceder incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais são concedidos para quê? Para atrair para o território desses estados mais pobres indústrias, que vão melhorar a vida do povo daquele estado. O Nova Jersey, nos Estados Unidos, conseguiu ser hoje um estado poderoso em termos industriais, porque disputou com Nova York e concedeu incentivos melhores. É uma forma de disputa legítima e que faz os estados gastarem menos e faz os estados serem mais eficientes. Então, eu penso, vejam, meus caros colegas, vejam, uma determinada empresa se aloja num determinado estado em razão dos incentivos fiscais que a lei daquele estado concedeu. 10 anos depois, aquela lei é declarada inconstitucional. Será que aquela empresa que, afinal de contas, se alojou lá em razão de incentivos fiscais concedidos por uma lei, será que ela vai ter que devolver créditos e enfim, restituir ao Estado aquilo que ela legitimamente deixou de pagar? Eu acho que isso não é possível. Sorte que eu penso que o Supremo Tribunal Federal, que está num bom caminho nessa hermenêutica constitucional contemporânea, criativa, deve repensar também os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade num caso como este que citei, por exemplo. Mas vejam os casos em que o Supremo Tribunal Federal realizou, mediante evolução de interpretação, mutações constitucionais. RS 165.438. Não é coisa, isso não é coisa que veio depois do ministro Brossaro, depois de Carlos Veloso, não. Nós já praticávamos lá. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal reformulou a sua jurisprudência e o fez de forma legítima, na minha opinião, quando decidiu, contra várias decisões proferidas, e isso decidiu por volta de 2004, que os militares punidos por atos de exceção seriam promovidos. E a sua promoção observaria apenas um requisito: o do tempo de serviço. Por quê? Porque eles não puderam atender aos outros requisitos, porque eles tinham sido postos para fora do serviço público das Forças Armadas. Eu penso que essa mutação constitucional foi boa. No inquérito 687, o Supremo revogou a súmula 394, que conferia foro por prerrogativa de função à autoridade, mesmo após ela ter deixado o cargo. Vejam, quando o Supremo estabeleceu a súmula 394, o fez com base nos fatos ali, então, vigentes. Quando foi? Depois de 1964, em que observava-se a instauração de inquéritos contra um rol de autoridades. O Supremo disse não. Esse foi presidente da República, esse foi isto, esse foi aquilo. Bom, aliás, o Vitor Nunes foi o grande elaborador dessa súmula, grande inspirador. Então, as circunstâncias exigiram esse tipo de súmula. Depois, já redemocratizado o país, não se justificava. O Supremo realizou a mutação constitucional. No conflito de competência 7.204, eficácia prospectiva às decisões, toda vez que proceder a revisões de sua jurisprudência. No habeas corpus 82.959, efeitos prospectivos à inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime penal para os crimes hediondos. Uma decisão polêmica. No mandado de segurança 26.602, 26.603, 26.604, as vagas são dos partidos. Acabamos de ouvir a excelente palestra do ministro Alckmin. Os partidos possuem direito a manter as vagas por eles preenchidas do sistema proporcional em caso de desfiliação dos parlamentares que as preencham. Mandado de segurança 20.927, não há fidelidade partidária, não há perda de mandato na troca de partido. Em 4 de outubro de 2007, o Supremo reviu esse entendimento, mantendo decisão do Tribunal Superior Eleitoral na consulta 1398 de 2007, de 27 de março de 2007. E eu estou mencionando essa data porque o Supremo concedeu efeito, mandou observar justamente esta data, a data da consulta decidida pelo TSE. Recursos extraordinários 349.703 e 466.343, status normativos dos tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica interna.
no RE 80.004, julgado em 1º de junho de 77, o Supremo equiparara os tratados à lei ordinária. Ainda existe essa equiparação com relação aos tratados de direitos que cuidam de direitos humanos. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal confere-lhes uma categoria, um status constitucional. E passou a adotar a tese da supralegalidade desses tratados internacionais de direitos humanos, mesmo aqueles que não tiveram aquela aprovação de 3/5 na forma como se aprovam as emendas constitucionais. E segue-se um rol de decisões outras, consideradas, inclusive, polêmicas. Por exemplo, a união estável, homoafetiva, quer dizer, autorizou a união estável ocorrida entre pessoas do mesmo sexo. É uma decisão polêmica, mas é uma decisão do nosso tempo, e é uma decisão que encontra... eu, se eu estivesse lá, não teria votado assim, mas temos que reconhecer que é uma decisão que encontra fundamento, encontra base nessa nova hermenêutica constitucional, que é, no fundo, uma hermenêutica da liberdade. Já comentei aqui no ano passado a questão do princípio da igualdade, da realização do princípio da igualdade, justamente na desigualização, no caso das cotas, e que, por exemplo, implementada na ONB, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma, desigualando. Quer dizer, a desigualação realizando a igualização. A interrupção terapêutica do parto, feto anencéfalo, em que o Supremo Tribunal Federal praticamente estabeleceu um terceiro tipo de aborto não criminoso. A questão das células-tronco, em que o Supremo declarou a constitucionalidade da lei que autoriza a pesquisa em torno dessas células-tronco, decisão perfeitamente aceitável do nosso tempo. A questão da greve no serviço público, que falamos, em que manda aplicar para os servidores públicos a legislação das empresas privadas. E, finalmente, a DIN 4578, a lei da ficha limpa, em que o Supremo passa a admitir a possibilidade da inelegibilidade sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. É outra decisão que me pareceu acertada do Supremo Tribunal Federal. E vamos ficar por aqui. E eu quero dizer-lhes, fechando tudo, que se tem com essa nova hermenêutica constitucional, uma hermenêutica que propicia, na verdade, a realização de princípios. Dentre eles, ressalto o princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Eu acho que isto é salutar. Muito obrigado. Ministro Carlos Mário Veloso, com grande satisfação, é a segunda vez em menos de um ano que temos. Vossa Excelência participou de um evento nosso em Florianópolis e agora a sede do tribunal. Agradeço penhoradamente a Vossa Excelência a aceitação do convite para proferir essa magnífica conferência. Permita-me oferecer uma singela lembrança da Escola da Magistratura. Foi realmente um grande prazer tê-lo aqui, como sempre. E temos certeza que ainda colaborará conosco em outras oportunidades. Eu
encerrando esse painel, nós encerramos os trabalhos nessa tarde e reiniciaremos na parte da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom,